Este vídeo é para impactar e despertar a tua fé. Talvez você já tenha ouvido, já tenha lido muitas vezes esse texto bíblico do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, onde nos deparamos com a tentação de Jesus pelo diabo. Mas eu creio com toda certeza que este vídeo vai chamar a tua atenção e você vai raciocinar na leitura deste texto bíblico de uma forma diferente. Veja, Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ele foi conduzido ao deserto e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Quando ele teve fome, o diabo se aproximou para começar a sua tentação ao Filho de Deus. O tentador aproximou-se então dele e disse: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães." Foi a primeira tentação de Satanás ao Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, se é para transformar em pão as pedras, certamente Jesus estava em jejum, como o texto bíblico diz. Se ele transforma a pedra em pães, é para alimentação, é para alimentar o seu corpo. Por outro lado, Jesus teria cedido a uma fala de Satanás que sempre trabalha na surdina, na improvisação dessas coisas. Cristo Jesus respondeu que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta é uma referência que ele fez ao capítulo 8 de Deuteronômio e verso 3. Olha o que diz o capítulo 8 e verso 3 de Deuteronômio, a qual Jesus está utilizando aí na tentação. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Esta referência que Jesus está fazendo quando ele diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Venceu Satanás nessa primeira tentação aí, nesse primeiro passo que Satanás está tentando ao Senhor. Aí o texto bíblico vai aprofundar em algo que as pessoas não olham direito ou não analisam ou não querem analisar por conveniência própria. Eu só vou deixar as pulgas atrás das tuas orelhas. Veja o que diz o verso 5. Então o diabo o conduziu ou transportou à cidade santa e colocou a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Primeiro, vamos com calma aqui. O diabo conduziu ou transportou Jesus do deserto e colocou no pináculo do templo. Conduziu ou transportou como? Você já sabe como foi isso? Você já observou que tem um mistério muito grande nesta parte do capítulo, onde diz que o diabo transportou Jesus, e aí você pode até questionar, e Jesus deixou ser transportado? Deixou. Ele deixou ser transportado, o diabo transportou e colocou no pináculo do templo para tentá-lo novamente. Transportou como? Essa questão do transporte, eu quero que você analise, que você veja, que você entenda o que é que o texto bíblico está fornecendo, o que é que o texto bíblico está dizendo. Veja que quem transporta em alguma coisa. Então, você fica ao teu critério pensar sobre esta tentação, sobre esta situação. Ao mandar que Jesus se atirasse do pináculo do templo ao chão, ele faz uma citação de um texto bíblico, no Salmo 91 e verso 11, quando ele diz assim: "Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te sustentem em suas mãos, para que você não venha tropeçar em pedras." Ele está fazendo referência ao Salmo 91 e verso 11. Olha o que diz o Salmo 91, verso 11. "Pois aos anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos." Veja que o Salmo 91 é uma referência a Cristo, ou traz também uma referência a Cristo. Isto não há dúvida entre as pessoas. Então é muito importante a gente entender isso. Satanás utilizou-se da palavra de Deus para colocar em dúvida aquilo que Jesus estava falando, ou o seu método de tentação para levar Jesus a se jogar de cima do templo. Veja, tropeço é imprevisto. O texto bíblico diz para que não tropeces em alguma pedra. Mas se jogar não é imprevisto. É um laço, é uma tentação.
É uma obediência a este ser maligno que estava tentando o Senhor. Imprevisto, Deus te protege. Você se jogar debaixo de um carro, aí já é problema seu. Eu estou dando apenas exemplo. Jesus respondeu para ele: não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele disse que também estava escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. É muito importante nós entendermos o imprevisto e aquilo que nós causamos para que alguma coisa venha ocorrer. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Ao não ser bem-sucedido diante dessa situação e passar por essa situação de duas tentativas, e Jesus destrói ele nas duas tentativas, ele transportou de novo. Você vai encontrar isso no verso 8. O diabo transportou Jesus novamente para um lugar muito alto chamado de monte. Que monte é esse? Veja. Então o diabo levou agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Veja, e o seu esplendor. Não tem monte nenhum que você possa contemplar alguma coisa de cima de uma montanha. Não dá para ver todos os reinos do mundo em cima de um monte, seja que monte for. E veja que a Bíblia não descreve também que monte é esse que o diabo levou Jesus ou transportou Jesus para cima desse monte. Quem transporta, eu volto a repetir, transporta em alguma coisa. Transportou em quê? Que monte é esse que ele levou Jesus e colocou em cima desse monte e propôs a adoração? Mostrou todos os reinos do mundo e disse para Jesus: se tu me adorar, se tu prostrardes e me adorardes, eu te darei toda a glória do mundo, porque é minha a glória do mundo. Isso é uma mentira. Satanás é mentiroso, um mentiroso contumaz. Ele tenta as pessoas com promessas falsas e vazias, dizendo que ele é isso ou aquilo, mas na verdade ele é um mentiroso. Ele não tem palavra de verdade na vida dele. Ele é mentiroso por excelência. Jesus disse que ele nunca se firmou na verdade. E aí Jesus responde para Satanás: Satanás, escrito está: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ao dizer isso, Satanás o deixou. E quando ele o deixou, a Bíblia diz que chegaram os anjos e o serviram. Eu quero que você se aprofunde nesse texto bíblico. Pense aí em que Satanás transportou Jesus. Ele levou como? Como ele levou Jesus em duas ocasiões, do deserto ao pináculo do templo e do pináculo do templo a um monte muito alto. Como já mencionei, a Bíblia não descreve que monte é esse. Possivelmente seja algo ainda muito misterioso que precisa ser revelado. E é somente pelo Espírito de Deus e a análise aprofundada das Escrituras que iremos entender o que significa essa questão. Mas deixa aí nos comentários qual é a tua opinião sobre essa situação. Eu termino esse vídeo dizendo que o Eterno te abençoe onde você estiver.